Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa que debate o agronegócio todas as noites, trazendo informação para você que é produtor rural e para você, homem, mulher da cidade, que quer adquirir mais conhecimento e ficar aí um pouquinho mais por dentro do que se passa no meio do agronegócio. E hoje é um dia que às vezes a gente nem sabe porque ele é lembrado. Hoje é Dia Nacional das Abelhas. E a abelha tem muito a ver com o agronegócio, viu? Então, por isso que eu te convido. Vamos debater o agronegócio? Bem-vindo, bem-vinda, minha amiga. Vamos lá, então, começando a falar sobre o Dia Nacional da Abelha, que é pauta hoje aqui no Agrodebate. Minha amiga Daiane, como é que está por aí? Quem diria que a abelha é agro também, né? Boa noite, José. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente, a abelha faz parte desse ciclo produtivo. Ela é muito importante. A gente vê a abelha lá e quer dar um tabefe nela, né? E ela tem uma função primordial na floração, né, de todas as plantas. Ela é necessária para levar o pólen, né, para polinizar as plantas. E é por isso que a gente vai conversar com um especialista sobre esse assunto hoje por aqui, é o Marco Antônio Ribeiro, que é médico veterinário, extensionista da Empaer, né? Que é a empresa matogrossense de produção, pesquisa, extensão rural. Eu falei certo aí, Marco? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos vocês. Na realidade, a Empaer é a empresa matogrossense de pesquisa, extensão rural e assistência técnica. Na realidade, agradeço até pelo seu título aí de especialista. Na realidade, eu me classifico mais como um entusiasta, né, das abelhas, né? Como a gente fala no nosso circuito, eu sou um abelhudo, né? A gente tenta entendê-las e principalmente preservá-las, né? Como a nossa colega mesmo aí disse, não há agricultura sem polinização, né? Então, e sem agricultura não há humanidade, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 70% do que a gente come no prato do brasileiro e até do mundo é polinizado diretamente por polinizadores. E dentro desses polinizadores, 85 a 90% são abelhas, né? Então, eu sempre digo para todos, né? Na realidade, para esse nosso pequeno planeta aqui, as abelhas são mais importantes do que os próprios seres humanos. Elas estão aí há milhões de anos, né? Continuam evoluindo, eu acredito. Elas continuam numa evolução aí permanente. E o Brasil é riquíssimo, né? Porque a gente trouxe as abelhas europeias e depois fizemos o cruzamento com as abelhas com-ferrão africanas, né? Nós temos hoje as abelhas africanizadas, que são mais produtivas, mais resistentes a doenças, e nós temos uma grande riqueza, que são as abelhas sem ferrão, né? Um projeto que eu estou trabalhando aí de resgate agora, em madeireiras, né? Para que a gente não perca essa genética nossa, nacional, e só para vocês terem ideias, o Brasil tem mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão, e o Mato Grosso tem 33 espécies de interesse comercial. Então, nós precisamos resgatar esses animais. Eu nem gosto de falar em inseto, né? Quando a gente fala em inseto, o brasileiro pensa em mosquito, barata, formiga. Eu gosto de chamá-las de nossos pequenos animais, né? Porque quem conhece acaba se apaixonando, né? Porque o mundo da apicultura e da meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, é magnífico, né? É apaixonante, porque os animais são muito organizados e eles são essenciais para a agricultura, né? Como eu disse, sem agricultura não existe civilização humana, né? Ô Marco, às vezes eu acho que as pessoas devem pensar mais ou menos com a imagem que eu estou tendo aqui antes de eu fazer pesquisas. Dia da abelha, Dia Nacional da Abelha, vamos comemorar, vamos celebrar, mas, poxa, a própria Daiane também falou, né? Às vezes a gente vê uma abelha e pensa dar um tapa ou sair correndo, ou a gente tem essa visão da abelha.
Hoje, Dia Nacional das Abelhas, eu fico pensando assim, se for fazer uma campanha, eu vejo atores juntos, um do lado do outro, vamos juntos celebrar a abelha. Mas não é bem assim. Ela tem um papel muito importante. Você já falou aí da polinização e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Eu lembro que eu aprendi lá na escola, mas isso vai ficando para trás, né, no nosso cérebro, na nossa memória. Então explica para a gente melhor qual que é o papelzinho desse animal, desse inseto tão pequeno e que causa tanto medo para o ser humano. Por que é que ele é tão importante? Qual que é o trabalho que ele faz, assim? Na realidade, quando você tem a flor, você tem a parte masculina, né, e você tem a parte feminina. São órgãos separados. O que a abelha faz é pegar o pólen e levar para a parte feminina da planta. Ela faz esse transporte, esse link. Então a abelha pega o pólen, que seria da parte masculina, né, e leva até a parte feminina. Não vou falar em nomes aqui, né? Pega a parte masculina, que é a antera, né? Pega o pólen da antera e leva até o gineceu ali, que é a parte feminina. E essa polinização é que se faz o fruto, entendeu? Então, às vezes, até mesmo em culturas nossas aqui da região, o girassol, a soja, o próprio milho, que já tem uma polinização por serem plantas autopolinizantes, né? Mas mesmo assim, se você colocar nessas grandes culturas a abelha, ela vai aumentar pelo menos em 20 a 25% a produção no campo dessas culturas. Então ela se faz importante demais, principalmente em fruticultura, em olericultura, que são as hortas, né? Então a gente tem culturas, por exemplo, como a berinjela, que existe uma abelhinha sem ferrão que é específica para a cultura da berinjela. Ela vibra, né? Então ela faz, quando ela bate a asa, ela vibra, ela faz com que a planta solte esse pólen. Então não tem processo mecânico com a mão do homem, não tem máquina para fazer isso. Precisa da abelha para fazer isso. Ah, mas ela consegue produzir sem abelha. Produz, mas produz frutos menores, de menor qualidade e em menor número. Então, se você quer ter sucesso em cultura agrícola, você precisa da abelha. E na questão que você falou aí, a gente está desenvolvendo também um projeto de consciência ambiental, né, de educação ambiental, para as crianças perderem o medo das abelhas, porque essa é a grande vantagem da abelha sem ferrão, ela não ferroa, então ela é uma abelha inofensiva. Então, educar as crianças que quando você vê a abelha não é para fazer como a gente fazia antigamente, né, tacar pedra na colmeia, tocar fogo, porque isso aí simplesmente é uma cultura nossa de falta de informação, né? As abelhas são importantíssimas, tanto a Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, essa abelha que o pessoal comumente chama de Europa, né? Que vieram lá da Europa no início do século e depois foram africanizadas nos anos 70, com abelhas trazidas da África mesmo. Então essas abelhas têm ferrão, elas apresentam perigo, apesar de eu sempre falar, abelhas não são agressivas, Jossan e minha cara colega, abelhas são defensivas. Se você não for lá na casa dela, lá querer derrubar ela, botar fogo nela, ela não ataca ninguém, ela simplesmente se defende. E as com ferrão são bem defensivas. Já as que eu tenho aqui dentro da minha casa, que depois a gente pode até fazer uma filmagem e mandar para vocês, não oferece perigo nenhum. E essa sem ferrão é que eu quero disponibilizar para levar na escola, para fazer educação ambiental com as crianças e para disponibilizar nos pomares, né? Porque ela não precisa de todo aquele aparato de roupa especial, fumegador. Você só coloca um chapéuzinho, né? Que é um chapéu telado para que elas não entrem no teu olho e no teu ouvido, que isso é a única forma delas se defenderem. Elas vão te incomodar apenas, mas elas não têm ferrão, né? E assim, a grande diferença é que por que criar abelhas sem ferrão? Os produtos apícolas das abelhas sem ferrão são muito mais valorizados no mercado. Só para você ter uma ideia, o mel, que é o produto apícola mais comercializado, enquanto hoje da Apis mellifera, a abelha africanizada, está entre 40 e 50 reais o quilo do mel, o mel de uma jataí, por exemplo, pode chegar a mais de R$ 1.000, R$ 900. Então, ela Por que produz em menor essa quantidade. diferença, Marco? Na realidade é porque, assim, como são abelhas menores, elas são abelhas que, em escala comercial, elas produzem menos mel, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, a média nacional de uma colmeia dessa abelha tradicional, a abelha Europa, a Apis mellifera,
ela tem em torno de 20 a 30 mil indivíduos e produz entre 30 e 40 quilos de mel ano. Uma jataí, por ser muito pequena e por ser em menor número, ela chega a produzir 800 gramas, 1,2 kg de mel por ano. E nós temos grandes variações, né? Por exemplo, aqui na região a gente tem a uruçu boca de renda, a gente tem a uruçu amarela, que são abelhas maiores, do tamanho da apis, mais ou menos. Ela chega a produzir de 4 a 6 litros. E o quilo desse mel é R$800. Fora isso, nós temos a cera, nós temos o pólen, tudo na abelha sem ferrão é mais valorizado. Por ser em menor quantidade, ela na escala comercial ela é menos produtiva. E tem menos mel de abelha sem ferrão no mercado do que da apis mellifera, né? Porque a apis ela é uma abelha já cultivada, comercializada há mais tempo no Brasil, né? E a meliponicultura ela ainda ela é uma criação recente, né? Digamos que é um nicho de mercado, é para realmente apaixonados, né, pelas abelhas. Vou passar a bola para minha amiga Daiane também para fazer perguntas. Eu ainda tenho várias perguntas aqui para fazer, mas eu acho que está na tua vez aí, minha amiga. Vai lá. Boa noite, Marco. É um Boa prazer noite, te conhecer, saber desse seu estudo, o interesse, o entusiasmo que a gente percebe pelas abelhas, né? A gente ouve muito falar, Marcos, em tecnologia, em evolução, mas às vezes a gente deixa de lado uma coisa tão que é da própria natureza, né, que faz parte do ciclo da vida, que são as abelhas. A gente tem estudos que nos Estados Unidos, algumas regiões chegou a reduzir a safra. Não sei se você está me ouvindo, chegou a reduzir a Sim, safra por falta de abelhas. Então, a importância desse inseto, desse animal, como você colocou, eu vou falar inseto, mas de uma forma não pejorativa, muito pelo contrário, eu acredito que ele seja fundamental no ciclo ali das plantas, da floração e até da nossa humanidade, né? Que ele faz parte desse setor, desse ciclo. E você tem um projeto que é interessantíssimo. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, desse projeto e como que ele, se ele vai ser estudado em pequena escala, só para hortas, né? Ou se ele pode ser utilizado também, se você falar um pouquinho para a gente em grande escala, qual a quantidade, a viabilidade e os benefícios. Então, Daiane, na realidade são dois projetos que estão correndo em paralelo aí, né? Nós temos um grupo de apicultores, em torno de 15 a 16 apicultores aqui em Itapurá. Eles estavam desorganizados, tipo, isolados, cada um fazendo a sua produção. Nós fizemos o cadastramento juntamente com o Departamento de Agricultura Familiar aqui da Prefeitura de Itapurá e levamos esse levantamento para a SEAF, que é a secretaria onde a Impaer é subordinada, né? A Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, a SEAF. Nós conseguimos já 120 caixas para abrigo dessas colônias de apis mellifera, que é a abelha com ferrão tradicional aí que os produtores já criam, né? E estamos tentando organizar a cadeia para elencar, alavancar essa produção, principalmente de mel e cera, que são os produtos apícolas mais comuns, né? E em paralelo eu estou fazendo esse resgate nas madeireiras dessas abelhas sem ferrão, né? Elas vêm na tora, quando você tem um manejo florestal, o pessoal serra, e elas chegam ali debilitadas, elas chegam ali às vezes com a colônia, além de debilitada, o próprio traumatismo mecânico, né, da manipulação dessa tora, né, com pá carregadeira, com motosserra, geralmente elas chegam com parasitas. Então eu estou fazendo o resgate nas madeireiras aqui do município, até venho aqui agradecer as madeireiras que têm deixado a gente entrar lá para fazer esse trabalho, porque senão o fim delas é trágico, né? Quando você passa a tora na serra-fita ali, essa genética se perde. Então hoje eu estou com 7 espécies aqui dentro da minha casa, depois posso filmar e mandar para vocês aí. Como eu falei, são 33 espécies de interesse comercial aqui em Mato Grosso. Então nós temos assim uma diversidade enorme, abelha pequenininha que nem a jataí, abelha grande que nem a uruçu,
O mel de uma e de outra é totalmente diferente do sabor, porque, por exemplo, na apis mellifera você tem a diferença de sabor no mel de acordo com a florada. Isso também acontece nas abelhas sem ferrão. Por exemplo, se você tem uma florada de cipó-uva, uma florada de um cítrico, de uma laranja, o que ela colhe é o sabor que você vai ter no mel. Mas o sabor e a consistência do mel da abelha sem ferrão varia de acordo com a espécie. Para mais doce, para mais fluido, para mais adstringente, entendeu? Com um retrogosto mais lembrando o limão. Então, os grandes chefes de cozinha do Brasil e do mundo inteiro são, assim, apaixonados, porque é um mel gourmet, né? É um mel para você temperar uma salada, para você temperar um peixe. E são abelhas específicas para a polinização da nossa floresta. Nós temos essa floresta equatorial aqui, né, de Mato Grosso, nós já estamos acima do paralelo 33, então aqui já é considerado Amazônia. Então, enquanto a apis mellifera com ferrão é uma abelha bem generalista, ela vai em todas as flores, ela não escolhe muito o que ela vai polinizar. Algumas abelhas nossas sem ferrão aqui, a gente não tem conhecimento nem do que é que ela poliniza, mas a gente tem a certeza que para se manter a floresta em pé, saudável, esse material genético tem que ser mantido, porque algumas dessas abelhas são específicas, por exemplo, para orquídeas. Outras abelhas dessas são específicas para madeiras de lei e que vão para exportação. Então, se a gente vai querer reflorestar futuramente essa floresta nossa equatorial, esse material genético que eu estou coletando e tentando reproduzir, repassar para os produtores, é essencial para isso. Não só para a polinização de pomares, não só para a polinização das nossas culturas, mas para manter a floresta equatorial, a nossa Amazônia, em pé e saudável, elas são totalmente necessárias. Então, os estudos são recentes, entendeu? E eu vou querer fazer um estudo aqui também para a gente comparar o aumento de produção com a abelha Apis mellifera Europa, generalista, muito populosa, e quão eficientes são essas nossas abelhas para a polinização comercial. E aí eu desconheço estudos sobre esses, são estudos muito isolados, entendeu? Então, eu, por exemplo, vou querer colocar num pomar de laranja, de cítrico. Qual é a mais eficiente? Quem polinizou mais? As duas são eficientes, a gente tem diferenças que podem ser aferidas nesse estudo que eu vou fazer, entendeu? Porque assim, Daiane, meu querido Jossan, se você quer proteger uma espécie, e temos espécies dessas abelhas que estão correndo risco de extinção, é por defensivo agrícola, é por queimada, é por desmate, elas estão em extinção. Então, nós não podemos levar esses animais em extinção sem ao menos conhecer os benefícios que eles trazem para os seres humanos. Então, a melhor maneira de você poupar um animal da extinção é mostrando o valor dele, valor econômico, para os seres humanos, para a civilização humana. Então, a gente já sabe muito da importância da apis, né? Ela gera bilhões em renda no mundo inteiro, como você falou, Estados Unidos teve problema lá com uma virose, eliminou as abelhas da natureza, ficou abelha só nos apiários e mesmo assim teve uma diminuição séria. Nós tivemos problema de virose também aqui na Argentina, também quase dizimou a população das abelhas da Argentina. E você sente isso na agricultura, diretamente na próxima safra você vai sentir. Então, assim, elas são importantíssimas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser preservadas. Aí eu falo em todas as abelhas, com ferrão e sem ferrão. Na região de Mato Grosso nós tivemos muita mortalidade, ainda estamos tendo problemas com deriva de defensivo, entendeu? Principalmente na cultura do algodão, na região aqui nós temos. Então eu faço um apelo para que os apicultores vão ao INDEA fazer o cadastro de apicultor, porque aí ele pode ser ressarcido. O INDEA vai lá, bate um ponto de GPS, você tem o cadastramento do teu apiário. Então, se acontecer algum acidente lá com defensivo, com queimada, o apicultor pode ser ressarcido desse dano. Há um fundo para isso, para que ele seja ressarcido, que ele seja pago. Ou pelo produtor que passou o veneno, ou para quem colocou fogo ali, entendeu? Porque o manejo das abelhas é muito simples. Ninguém vai passar. Eu não estou pregando aqui que pare de se passar os defensivos necessários. Mas quando vai se passar esses defensivos, a gente prende as abelhas na colmeia por até 48 horas. Elas não morrem.
São animaizinhos muito dinâmicos, eles têm suas reservas alimentares, eles têm reserva de água dentro da colmeia. Então os animaizinhos não morrem, as abelhas não morrem. Aí depois que o veneno já é absorvido pelas plantas, você pode soltá-las normalmente. Então o que a gente está querendo fazer é o link entre os apicultores e os agricultores comerciais. Para que passe o defensivo para controlar a praga na lavoura, mas que isso aí não afete as abelhas. E na questão que você perguntou aí dessa questão comercial, a gente pode tentar, a gente pode futuramente também estar colocando um estudo que está sendo feito pela Embrapa no Paraná e no Rio Grande do Sul para grandes culturas do agronegócio, o milho, a soja, o girassol, porque a Embrapa já chegou a essa conclusão com estudos preliminares, é de 20 a 30% de aumento na soja. Se você colocar o tamanho da área cultivada de soja no Mato Grosso, 3 a 4 sacas por hectare de aumento, se a gente está matando abelhas ou não manejando elas de maneira correta, a gente está deixando de ganhar dinheiro. A gente está deixando de gerar impostos para o Estado, girar a cadeia comercial, né? Então, eu estou entrando em contato com o pessoal da Embrapa, lá do Paraná, da minha terra, sou de Londrina, a Embrapa Soja é de lá, para que através da Embrapa aqui de Sinop, a gente traga isso para isso. Aí tá aí o convite para a amiga Dayana. Sei que você é delegado da ProSoja. Se a gente quiser fazer um campo experimental, Itapurá pode sair na frente, pode ser o primeiro campo experimental a fazer isso no Mato Grosso. Eu desconheço outra iniciativa dessa, entendeu? A gente conhece algumas conversas que uma trading está tendo lá para a região de Canarana, para estar fazendo isso com soja. A gente pode elencar isso aqui em Itapurá também. Eu estou aberto aí a trabalhar em conjunto com a ProSoja. Que a Empaera ela tem assim um foco no pequeno agricultor, né, familiar, mas nada impede que a gente também trabalhe com o grande. Eu gosto de abrir bem o leque porque para mim todos fazem parte da agricultura, né? Todos fazem parte da cadeia produtiva em diferentes atividades e a gente está aí para fazer esse link. Se você quiser, a gente pode pensar em fazer isso aí, fazer um campo experimental aqui e aferir isso aí, né, cientificamente, colocar no papel, fazer uma publicação científica, falar, aqui em Itapurá, na propriedade do produtor tal, colocamos lá 4 caixas por hectare e tivemos um aumento exponencial da produção. É assim que a gente vai proteger as abelhas, meus queridos. A gente tem que colocar dinheiro no bolso do produtor. Entendendo todo esse processo, né, que a gente vai conseguir atingir esse objetivo final de mostrar de fato qual que é a importância das abelhas, né, Daiane? Você como delegada da ProSoja aí, né, como um elo muito grande aí dentro da ProSoja também, né? Quem sabe das conversas sai até negócio aí, né, de um campo experimental, mas seria muito interessante levando o nome, né, do município. Quando eu ouvi falar do projeto, eu já fiquei até interessada. E eu até já consegui uma área para você fazer um experimento. Eu já ia comentar antes, acabei não falando. E vou perguntar também, referente à quantidade, se vocês já têm um estudo para ver a relevância da produtividade em relação à quantidade de abelhas, por exemplo, por hectare, que seria necessário, para ver se o projeto é viável, porque igual você falou, né? Aí tem que prender a abelha, imagine numa lavoura ali, vamos colocar 500, 1.000, 5.000 hectares, né? Se a gente conseguiria prender a abelha, ou se o próprio manejo ali com defensivo regular, porque a gente sabe que existe um manejo que ele é feito de acordo com as especificações, né? Feito no horário certo, cuidar com o vento, com tudo, ele acaba não prejudicando as abelhas, né? Que é uma própria indicação da BASF, que seja feito de acordo com o clima, com temperatura, né? Assim, já é feito em algumas propriedades, inclusive meu irmão já faz dessa forma para preservar e para ter esse cuidado, né, no manejo. E a gente já conseguiu esse campo. Vou passar também essa informação para o pessoal da ProSoja, que é uma ideia assim, é um estudo, né? Uma nova tecnologia usando a própria natureza. Isso que eu considero muita sustentabilidade, quando as pessoas pensam com a própria natureza
como melhorar a produtividade, como melhorar as condições de vida e da humanidade, né? Porque uma produção mais elevada, ela garante, né, a parte alimentar, né, uma segurança, ela traz uma segurança alimentar. Então, ela é fundamental. Aí eu gostaria de saber de você se essa viabilidade, se você já tem um estudo da quantidade de abelhas que seriam necessárias por hectare, por exemplo, porque a gente sabe que tem umas menores, outras maiores, então, nesses casos, dependeria da espécie ou todas as espécies são válidas ali para esse tipo de polinização? Então, Daiane, eu agradeço a pergunta, porque o esclarecimento virá com os testes que a gente vai fazer. Por isso que eu falo, a gente pode estar fazendo um plano piloto aqui inédito. Porque, assim, a Embrapa ela já está desenvolvendo há alguns anos, isso aí, como eu disse, lá no Rio Grande do Sul e lá no Paraná, com culturas comerciais de soja. Elas os estudos já indicam de 20% a 30% de aumento na produtividade. Isso aí dá algo em torno entre 3 e 4 sacas por hectare de soja, a mais. Esses animais trabalham de graça. O que a gente tem que fazer é apenas o deslocamento das colmeias, que a gente chama de apicultura migratória. Isso pode ser feito com as abelhas menores também, as abelhas sem ferrão? Pode. Existem estudos disso? Eu particularmente desconheço. Os estudos da Embrapa com as abelhas africanizadas demonstraram algo em torno de 1 colmeia por hectare, 2 colmeias por hectare, porque tudo depende do raio de voo dessas abelhas. Então, você tem uma ideia de como as abelhas sem ferrão são diferentes. As espécies de jataí, que a gente chama de abelhas mirins, que são bem pequenas, o raio de voo dela é até 800 metros, no máximo. O raio de voo de uma apis mellifera, abelha com ferrão, abelha Europa, é até em 2 a 3 quilômetros. Então, ela, além de ser uma abelha generalista que vai em qualquer flor, desde que ela tenha néctar e pólen, que são os atrativos florais para as abelhas, ela vai muito longe. Ela é uma abelha maior, ela tem, digamos assim, um raio de voo maior. Já com as pequenas, as abelhas sem ferrão, vai variar do tamanho da abelha, do raio e da condição de adaptação, né? Dela ir na flor da soja, dela ir na flor do milho. Daí a gente sabe muito bem que ela vai muito bem na flor do girassol. A gente tem um grande produtor de girassol aqui, que é Campo Novo dos Parecis, está do lado, a gente poderia levar isso aí. E assim, minha amiga, só uma pequena correção. Essa questão de utilizar abelhas para polinização existe desde a época do Egito Antigo. A gente não está inventando a roda. A gente só está passando graxa no rolamento da roda. E essa tecnologia já existe desde os mesopotâmios. A China usa isso há 5.000 anos. A maioria da canola da China é polinizada por abelha com ferrão, a Apis mellifera. O cara põe lá num caminhão 600 colmeias e ele acompanha a florada. Ele vai atrás das flores. Aí o apicultor fica com o mel, com a cera, com a geleia real, com todos os produtos apícolas, e o cara fica o agricultor fica com a produtividade aumentada. Então é um jogo de ganha-ganha. Que a gente tem que colocar que, tipo assim, o agricultor, para mim, é uma das profissões mais nobres do planeta, porque ele produz alimentos, o agricultor. E o apicultor também é uma profissão muito nobre, porque literalmente ele cria os animais que são essenciais para a agricultura, entendeu? Do mesmo jeito que não existe agricultura hoje sem fertilizante, não teria existido agricultura desde os primórdios da humanidade sem a abelha. A abelha ela já está acompanhando o ser humano há muito tempo. Então, na realidade, estou aberto, fico, assim, satisfeitíssimo com você disponibilizar esse campo experimental. Eu já estou também resgatando abelhas no perímetro urbano e no perímetro rural, dessas abelhas com ferrão, porque o pessoal tem medo, né? Pode vir atacar animal, pode vir atacar criança. Então, a gente vai lá coletar essas abelhas e vamos colocar aí nesse seu campo aí, que você vai disponibilizar. Vamos começar a gerar conhecimento científico em Itapurá sobre essas abelhas. Porque a gente tem muito do conhecimento empírico, né, passado de pai para filho. Eu já cultivava esses animais lá no sul, eu tinha a caixinha de jataí lá no sítio.
a gente precisa voltar a resgatar isso e aproveita o espaço do programa. As pessoas que têm algum tipo de abelha sem ferrão dentro de sua casa, tratado quase como um pet, por favor, entrem em contato com a Empaer, com a minha pessoa, lá na Secretaria de Obras, no escritório. Eu estou realizando um levantamento e um cadastro dessas pessoas para que quando você tem o controle químico do Aedes aegypti, né, que é o transmissor da dengue, da chikungunya, quando você tem picos, o fumacê ele é passado na cidade. E esse produto também mata a abelha. Então eu estou querendo realizar esse levantamento interno aqui no município, que a gente sabe que tem muita gente que tem dessas colônias em casa, a gente só precisa fazer esse link, porque já falei com o pessoal da Vigilância Sanitária, e a gente vai utilizar o espaço, inclusive da TV Buritis, das rádios e grupos de WhatsApp, para que quando for passar isso no seu bairro, você prenda suas abelhas. Porque o que a gente quer exterminar é o mosquito, e não as abelhas. Então, e fazer um grupo também de meliponicultores aqui do município, do mesmo jeito que a gente organizou o grupo de apicultores, a gente quer organizar um grupo de meliponicultores. Porque se cada um fizer a sua parte, cada um tiver a sua caixinha, cada um tiver a sua colônia ali bem cuidada, sem parasitas, além de você ter um mel que tem assim, qualidades farmacêuticas. A gente ouve dos antigos que a criança está com tosse, dá mel de jataí, dá mel de borá, dá mel de uruçu. A gente tem muito estudo farmacêutico em cima do mel, do própolis dessas abelhas para uso farmacêutico, medicinal. Então é o que eu falo, nós não podemos perder esse material genético de jeito nenhum. A cura de muita coisa pode estar nesses animais e nessas plantas que esses animais visitam, porque eles já estão visitando essas flores há milhões de anos, antes do ser humano estar aqui. Então a gente não pode passar fogo, passar veneno e exterminar esses animais sem ter um mínimo de conhecimento deles. Então eu acho muito interessante, convido o Jossan também, a TV Buritis. Eu vou estar indo nas escolas no início do ano que vem para fazer essa educação ambiental, porque as crianças têm que perder o medo das abelhas, e nada melhor do que a abelha sem ferrão que vai no dedo da criança, e a criança vai chegar em casa contando isso para o pai, vamos procurar ali na reserva da fazenda, se tem esses animais, o tio da Empaer falou que tem desses animais voando por aí, então vamos resgatar esses animais. Está se formando um grupo muito forte ali, de meliponicultores também em Sorriso. Eu quero trazer algum encontro, alguma palestra de meliponicultura para cá, entendeu? Tanto para o público urbano como para o público rural. Eu não faço distinção nisso aí. A Empaer também não faz distinção. Então o que a gente quer é preservar esses animais. E agradeço teu apoio, Daiane. Vamos fazer um projeto piloto aqui sim, porque na hora que o produtor vê de 3 a 4 sacas de soja, no preço que a soja está, no preço que o milho está, os commodities, eles estão sempre numa corrida de subida, né? Ainda mais agora com essas guerras estourando para todo lado aí. Petróleo, o ouro e os commodities vão lá para cima, os agrícolas vão lá para cima. Então a gente promove preservação com ganho econômico, com ganho social, com preservação ecológica. Então o que a gente quer é fazer esse link para ver a convivência pacífica. O produtor não precisa fazer deriva sobre apiário, os apicultores não precisam entrar em guerra com os produtores rurais. O que a gente quer é elencar a capacidade de cada um e colocar que os dois têm que conviver. A gente tem que conviver em paz, entendeu? Já tivemos problemas aí no Mato Grosso aí de produtor se revoltando com multas do INDEA, com ter que fazer o ressarcimento da perda das colmeias. Mas por quê? Por desinformação. Ambos os lados têm que conversar. Ó, eu tenho o apiário lá. Conversadinho dá certo, né, Marco? Dá super certo, amigo, dá super certo. Então a gente tem que elencar que a agricultura pode ser sustentável em todos os aspectos. No aspecto de economia hídrica, no aspecto de economia de insumos, no aspecto de convivência com outras espécies. Porque o que a gente tem que colocar na cabeça, meus amigos, é que o ser humano não está sozinho nesse planeta. Nós não somos donos do planeta. A gente já está retirando do planeta 3 vezes o recurso que ele tem capacidade de repor. Então, é chegar à conclusão que
Ou convivemos todos juntos, ou o apocalipse ambiental está aí. Acidificação de oceanos, poluição da atmosfera. Nós passamos agora por esse período de seca aí insuportável por causa de fumaça. Então cabe a nós, seres humanos, que somos racionais, conduzir isso de maneira racional, né? Gente, eu tô achando lindo isso da gente ter conseguido trazer um projeto tão bacana como esse seu, Marco, e já tem um campo experimental aí. Então eu, como um veículo de comunicação aqui, já me deixo à disposição para acompanhar esse processo todo, a cada visita, acompanhar para que a gente possa televisionar, para que a gente possa levar isso para o Brasil e para o mundo, as informações que a gente pode obter a partir disso. Então, Daiane, ainda deixo para você aí um espaço final, já que o nosso tempinho já está quase acabando, para que a gente possa finalizar com o Marco, mas está aí a disponibilidade da TV Buritis para a gente acompanhar esse projeto, que eu tenho certeza que vai ganhar muita visibilidade pelo Brasil e quem sabe até fora. Já sei, Marco. Gostaria de agradecer e falar para o Marco também que dar parabéns para ele pelo trabalho que ele tem realizado. Dizer que muitas vezes a gente vê, né, que as culturas que foram realizadas, igual você falou, no Egito, estão retomando, porque elas são necessárias. E as práticas sustentáveis, elas têm cada vez mais ganhado força e elas têm que ganhar, porque é necessário que seja feita uma boa plantação, uma boa colheita com sustentabilidade, porque é isso que tem que mover a nossa agricultura, né, Marco? Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e falasse um pouquinho para a gente dos seus projetos, das suas intenções e como você vê que vai ser o futuro das abelhas no campo. Então, Daiane, na realidade é assim, todos que eu conheço que tiveram contato com abelhas se tornam uns abelhudos. É um universo apaixonante. Por quê? Porque eu falo que as abelhas me salvam, não sou eu que as salvo. Elas me doutrinam, elas me transformam num ser humano melhor. Por quê? Porque diante da observação de como elas são organizadas, como elas são higiênicas, como elas são dedicadas à colônia, se todo ser humano fosse dedicado à sua própria família e tivesse a organização que elas têm, elas trabalham o dia todo. Então, são animais fantásticos. Então, a partir do momento que você tem contato com as colônias, quando me vejo, eu estou plantando flores no meu jardim para servir de pasto apícola para esses animais, para que eles não possam ir longe e não tenham contato com defensivos. Eu, um cara, digamos assim, rústico e sistemático, cultivando flores, procurando flores no campo para trazer mudas para dentro de casa, para trazer sementes para dentro de casa. Então, quem estão me salvando são essas abelhas. A minha mulher, a minha família tem visto essa transformação. Isso começou de 4 meses para cá, entendeu? É recente. Então, eu recebo muita pergunta, doutor, mas veterinário não é cavalo, não é gado? Não, são todos animais. É peixe, é piscicultura. Eu falo que, na realidade, o extensionista rural da Empaer, ele é um clínico geral. Ele lida com tudo. E eu estou me dedicando à questão das abelhas, porque, assim, só para você saber um pouco da minha história, eu acabei de ter uma neta, eu tenho uma neta de 6 meses, meu filho mais velho, e eu quero deixar um mundo melhor para ela. Eu quero que ela tenha contato com uma urussu amarela, eu quero que ela saiba o que é uma mandaguari preta, o que é um jataí, o que é uma borá, entendeu? Então, deixar um mundo melhor do que aquele que você encontrou. Eu acho que essa devia ser a meta de todos nós. E o que a gente tem visto é justamente ao contrário, é a degradação ambiental. Então, se a gente quer, pelo menos, recuperar uma parte do que a gente destruiu, esses nossos animaizinhos alados aí são essenciais. Não vai voltar ao que era, ao Jardim do Éden que a gente recebeu, sem as abelhas. Então, o que eu faço é o resgate dessa cultura. Porque quando a gente fala de abelha sem ferrão, ACF, né? A gente fala de abelhas nativas, a gente está falando das antigas abelhas indígenas, dos povos originários daqui, da floresta.
os nossos indígenas, os nossos povos originários já cultivavam essas abelhas, antes dos europeus colocarem o pé aqui. Então essa cultura já existe. Essa cultura sertaneja, do caboclo ali, que está em contato entre a floresta e a reserva ambiental e a reserva indígena, esse conhecimento foi repassado pelos nossos povos originários. Você entendeu? Então, eles já sabem de usar esse mel como medicamento para criança há muito tempo. Então, é o que eu falo, não é inventar a roda não, meus queridos, é só passar graxa no rolamento, para que a coisa gire melhor. Porque o conhecimento já está aí. O que a gente precisa é só preservá-las. Tudo que elas estão pedindo para a gente é socorro. O que elas querem é que mais gente, como a gente se encante, comece a pegar essas pequenas caixinhas e levá-las para casa, levarem para o sítio, para a chácara. É isso aí que a gente precisa. E a partir daí fazer o que eu estou fazendo, que é tentar resgatá-las, dividi-las e levá-las para os produtores rurais. Quando o produtor vê, olha, além do mel, eu também tenho ganho comercial da cultura, aí a gente vai começar a preservar essas abelhas realmente da maneira que elas merecem. Porque são trabalhadoras incríveis, com elas não tem feriado, não tem dia de sol, não tem dia de chuva, é todo dia de trabalho. É o que eu falo, elas são super organizadas. Então, você começa a olhar uma colônia, você vê ali que, só para vocês saberem, né? Elas aprendem tudo desde a época que elas nascem. Elas nascem, elas começam como fazendo a limpeza, a faxina, aí depois elas passam a cuidar das crias. É só na última fase da vida delas que você vai ver elas voando para o campo. Elas são tão, assim, instintivas, elas têm um instinto tão antigo que até para morrer elas não morrem na colônia, para não dar trabalho para as outras de fazer a limpeza das abelhas mortas. Elas morrem no campo, sozinhas. Então, quer dizer, será que elas não podem nos doutrinar para isso também? Sermos organizados, aprender a ver como funciona, fazer todo tipo de função dentro da sociedade? Aprender coisas novas, todo dia é um aprendizado. Então é o que eu falo, aí você deixa de fazer uma criação comercial e começa a entender a filosofia da colônia, a filosofia da colmeia. É para o bem geral, não é para o indivíduo. Elas trabalham para a colônia, não é para elas. Então, só temos a ganhar no convívio com esses animaizinhos alados, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo é que mais pessoas se apaixonem por esse mundo. Você vai ter um alimento completo em casa, com fornecimento constante. Você nunca mais vai comprar mel, entendeu? E a outra questão é que quando você vê, você está cercado de flores. Você tem um jardim floral dentro da tua casa. Eu Só mesmo estou sempre benefício, né? coletando para... É só benefício mental. É bom você ter lembrado isso aí, Jossan. Também quero levar para o asilo dos nossos velhinhos aqui uma colônia, porque a gente já tem lido estudos que idosos que têm contato com abelha sem ferrão, eles têm uma saúde mental melhorada em muito, eles começam a tratar esses animais como pets, entendeu? Então todo dia tem um idoso lá levando água, levando xaropinho para alimentar as abelhas. Então isso aí é saúde mental, gente, isso aí é tirar a gente da depressão, isso aí é prevenir Alzheimer, entendeu? Então só temos a ganhar no convívio com esses animais. Marco Antônio Ribeiro, médico veterinário, extensionista da Empaer, meu amigo, quando apresentou esse projeto, antes mesmo do meu programa Ganhar Vida, né, do Agrodebate Ganhar Vida, ele me explicou esse projeto e eu falei, você precisa falar sobre isso no Agrodebate. E nada melhor do que hoje, o Dia Nacional das Abelhas, eu acho que você deixou bem claro a importância, a necessidade e até onde a gente pode chegar com esses pequenos animaizinhos, então só tenho a agradecer a você, deixar um grande abraço e esperar outras participações suas aqui dentro do Agrodebate e demais programações dentro da TV Buritis. Meu amigo, um grande abraço para você e muito obrigado pela sua participação. Olha, quem tem a agradecer sou eu, de você ter aberto o espaço. A Empaer e a minha pessoa está sempre aberta para participar do programa. É um prazer, sempre que você me chamar, estarei disponível para vir aqui, para esclarecimentos, para essa interação, né? Eu acho que esse link é muito importante. Já não conhecia a nossa querida colega Daiane, mas nós vamos trabalhar junto, viu, moço? A senhora pode me aguardar, a gente vai levar as abelhas lá para o teu campo experimental. Nós vamos aferir isso aí, vamos fazer um trabalho científico juntos. E o que a gente quer é só expandir.
A gente quer fazer como a colônia, a gente quer dividir famílias, a gente quer fazer o enxameamento e a gente quer ir para o mundo todo. A gente, enquanto tiver flor por aí, vai ter abelha. E fico agradecido, contem comigo, isso não acaba por aqui, vou lhe procurar, minha delegada da AproSoja aqui de Itapurá, e vamos fazer o link aí, vamos começar a colocar para os produtores o quanto essencial são esses animais, né? Inclusive para ganho econômico, para ganho social, para ganho ecológico. Né? Com certeza. Tá aí, quem assiste a TV Buritis vai ver ainda muito vocês dois aí juntos, eu acho. Vamos ver, né? A gente vai organizar tudo bem certinho, mas é isso. Marco Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Abraço. Daiane, e aí? José, que história mais linda, né? Saber que a abelha mudou, está mudando a vida de alguém, né? A importância que é a gente observar os animais, né? Que muitas vezes são mais sociáveis, são mais cuidadosos do que muitos, né? É interessante saber do trabalho das abelhas e a convivência delas, até como melhoria, né, nas famílias. E nós vamos iniciar, se Deus quiser, um projeto com o Marco, e logo a gente traz resultados aqui para a população, né, para saber um pouco mais sobre as abelhas e os benefícios. Então a gente faz o convite para quem está ligado na gente continuar ligadinho, porque daqui a pouco a gente vai continuar debatendo sobre esse assunto. Nós vamos receber a BASF, que vai falar conosco para falar sobre isso e como que as boas práticas agrícolas podem mitigar risco de morte de polinizadores durante a florada da soja. Então não sai daí, é só um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais. O Agrodebate está de volta e a gente continua o debate sobre abelhas, né? Já que hoje é o Dia Nacional delas, hoje é o Dia Nacional das Abelhas. Daqui a pouquinho a gente continua esse debate. Primeiro vamos aí aos destaques do Jornal da Record de hoje. Daqui a pouco informações do Brasil e do mundo para você. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, avião da FAB que vai resgatar 220 brasileiros chega ao Líbano nesta sexta-feira. São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking de estados com o maior número de roubos de carga no Brasil. Na República Democrática do Congo, naufrágio de navio deixa mortos e desaparecidos. E ainda a trajetória de Cid Moreira, ícone do jornalismo que nos deixou aos 97 anos. O JR começa às 7:50. Até já. E agora sim a gente volta ao debate sobre as abelhas. Já convido minha amiga Daiane para voltar para cá comigo. Daiane, foi muito boa a conversa, né, com o Marco Antônio. Deu até para emocionar a gente, mas agora a gente vai levar esse debate para um outro nível, já que nós vamos receber aqui dentro do nosso programa uma empresa que é mundialmente conhecida, né? E quem nunca viu de perto, algum dia já ouviu falar, ao menos, da BASF. E a gente vai receber agora, nesse momento aqui, Maurício Fernandes, que é gerente de sustentabilidade da BASF, e que vai falar um pouquinho, né, sobre as abelhas aí nesse Dia Nacional das Abelhas. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite. Já faço a primeira pergunta para você. Como que, segundo estudos da BASF, né, a safra de verão ela pode representar um perigo aí para as abelhas com o uso indevido de inseticidas, por exemplo? Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para a nossa agricultura. Começando a safra de verão, nós temos aí o período de plantio e muito rapidamente entra no período de floração. Nesse período de floração, a gente tem o forrageamento das abelhas. É importante inseto polinizador que ajuda não somente na polinização, mas também até no aumento de produtividade e também ajuda o apicultor a explorar um pouquinho o mel de soja, que tem sido ultimamente uma nova opção até de produtividade de mel.
Maurício, nós chegamos a conversar também sobre a possibilidade de aumento na produtividade. Existem números que já comprovam que as abelhas, elas de fato, sim, aumentam a produtividade no campo? Sim, nós estabelecemos a parceria com a Embrapa e desenvolvemos durante 2 safras alguns campos demonstrativos onde nós colocamos a produção de soja dentro do manejo normal e colocamos a apicultura nas proximidades. E com essa interação, utilizando as boas práticas, a gente obteve números ao redor de 13% de aumento de produtividade de grãos e peso de grãos, algumas vagens com 3 a 4 grãos, e uma produtividade de mel chegando até quase que 50 quilos por caixa. Então, realmente é um processo de ganha-ganha, e essa interação da abelha com a produtividade de soja tem sido bastante significativa. Daiane, quem diria, né, que um insetinho ali, um animalzinho tão pequeno, pudesse representar tanto para uma lavoura, né? Assim, boa tarde, Maurício. Boa noite. A gente vê qual que é a importância do ciclo natural, né? A natureza fazendo esse ciclo, todos os insetos que não são nocivos, que são diferentes do percevejo, que precisam ser controlados. Você havia mencionado sobre o defensivo de modo incorreto. Qual que é a maneira correta para que não seja prejudicado as abelhas, os insetos que são benéficos para o plantio de soja? Na base, nós fazemos alguns trabalhos de expandir treinamentos, né, difundir informações aos agricultores, e parte desses treinamentos está baseado em como você identificar os insetos que são benéficos e que são os insetos pragas. E sabendo identificar isso, você consegue manter uma biodiversidade e um equilíbrio na natureza. Então, é muito importante que você faça manejo de inseticidas na hora que precisa, obedecer às boas práticas que são recomendadas, e para que você não tenha aplicação de inseticidas coincidindo com períodos onde há, por exemplo, maior correjamento das abelhas, que são nos períodos da manhã e algumas horas mais quentes do dia. Então, é importante você entender esse equilíbrio da natureza e fazer as aplicações de acordo com o melhor horário, tecnologia de aplicação adequada, respeitar o que está no entorno das culturas, e aí você consegue manter esse equilíbrio manejando corretamente os insetos que são pragas e mantendo o equilíbrio dos insetos benéficos. Mantendo a biodiversidade, você consegue melhorar a produtividade e manter esse equilíbrio da natureza. Pode continuar, Daiane. Eu ia perguntar para ele que eu já ouvi falar, né, do pessoal falando no momento da pulverização. Tem que ser no final da tarde, no final do dia, ali, quando o vento não está muito forte. Então, esse tipo de prática já é uma prática que é preventiva para os insetos como as abelhas? Exatamente. Nós sempre divulgamos, né, preparamos nossas equipes técnicas que vão a campo para multiplicar esse uso correto dos inseticidas. Então, é importante que você entenda que nos horários mais quentes do dia ou no período da manhã, vai ter os insetos polinizadores forrageando. E aí você tem que entender quais são esses insetos, identificar que são os polinizadores, que são inimigos naturais das insetos pragas. Sabendo disso, você vai provocar uma aplicação correta, uma aplicação mais segura, uma aplicação onde você calibra os equipamentos de forma correta, usa os inseticidas na dose e na medida correta, faz o equilíbrio de limpeza de tanque, de obedecer às condições climáticas, e aí procura sempre fazer aplicações, quando tem problema de insetos polinizadores, tentar trabalhar mais no período da tarde e mais próximo do início da noite. Então você evita, assim, o contato direto de alguns produtos com os insetos polinizadores. É uma técnica que é, inclusive, milenar, né? Na verdade, antes de uso de outros controladores aí de pragas, a gente tinha também já o uso das abelhas, né? E aí, hoje, retorna aí o uso das abelhas, elas vão voltando tomando espaço de novo dentro das safras para que ajudem a controlar e trazer mais produtividade para o homem do campo. Maurício, como que
por exemplo, eu fiquei bem impressionado em saber, porque eu não sabia, até porque, só para que você entenda, eu não sou especialista em agronegócio e a minha função aqui justamente é trazer o conhecimento para a pessoa da cidade da mesma maneira como eu vejo. Eu não imaginava que a soja, por exemplo, tinha um período, né? Ela poderia acontecer isso com a soja. Para mim, eu só penso na flor, no pólen. Como que isso acontece com a soja, né? A soja, ela tem o pólen também? Como é que funciona? Exatamente. Depois que você planta a soja, mais ou menos aí uns 20, 30 dias entra no período de floração. Então, a soja passa a ser um alimento para as abelhas. Então, dependendo da região, do local, talvez a florada da soja seja um alimento que esteja disponível. Então, você tem um período prolongado de algumas semanas de floração e aí a abelha vai procurar ter essa questão de ter alimento disponível. Nesse momento onde você tem a coincidência da floração da soja com a abelha procurando alimento, é que aí entra os cuidados de manejo. É você entender esse ecossistema como um completo, né? Você entender que tem disponibilidade de alimento, que tem um inseto ali forrageando, procurando esse alimento, e entender essa identificação, como eu mencionei, né? Você não confundir os insetos benéficos e os insetos pragas. E aí você ter essa interação e manter essa manutenção da biodiversidade. Essa biodiversidade favorece não somente você manter esse equilíbrio, mas também, como eu disse, hoje em dia nós estamos trabalhando no processo de ganha-ganha. Tanto o apicultor tendo disponibilidade de alimento para as abelhas dele, quanto o agricultor se favorecendo no processo da polinização. Daiane? Eu estava conversando nós estávamos conversando mais cedo com o Marco, e ele falava, né, desse projeto, que inclusive existem até estudos pela própria BASF sobre a polinização para aumento de produtividade. E é algo muito interessante, né, Marcos, porque a gente sempre está buscando ali na tecnologia um aumento de produtividade, às vezes na tecnologia da semente, do defensivo, lá do enraizador. E quando a gente vê a possibilidade de trazer um projeto desses, que cuida pela própria natureza, ele agrega muito a questão da sustentabilidade em conjunto, né? Porque ele vai preservar as abelhas e vai trazer, assim, vai evitar que seja extinta até algumas espécies, né? Como ele bem mencionou, ele está trazendo a campo, né? Indo lá, coletando aquelas espécies. E vocês também, com esse trabalho de vocês, levando essa informação, acredito que tenha uma produtividade melhor junto com a questão sustentável, né? Como que você vê esse projeto dele de abelha no campo? Então, é muito interessante porque quando você coloca o apicultor e o agricultor no mesmo espaço, você precisa ter uma interação e uma comunicação. Esse projeto, além de ter a presença no campo do agricultor e do apicultor, produzimos também cartilhas e desenvolvemos alguns workshops para promover esse entendimento. Então, quando você tem juntos aquele processo de como produzir mais no mesmo espaço, muitas vezes as tecnologias não estão oferecendo tantas condições para você ter essa ampliação. E aí vem a manutenção desse equilíbrio, a manutenção de você manter a biodiversidade. Então, a biodiversidade é uma questão de realmente a palavra sustentável se mantém. Então, para a gente conseguir produzir, controlar os insetos pragas, nós precisamos de treinamento, de educação, dessa interação da comunicação entre ambos. Como, por exemplo, nesse projeto, nós temos alguns sistemas de alerta, onde quando o agricultor vai fazer uma aplicação, ele é avisado, avisa o apicultor para ele retirar as caixas ou fazer algum tipo de cobertura para que elas não sejam impactadas com algum produto. Então, tendo esse intercâmbio de comunicação e o produtor fazendo a parte dele com tecnologia de aplicação adequada e respeitando as boas práticas agrícolas, com certeza, e nós provamos isso no campo, esses aumentos significativos, porque como você vai conseguir um aumento expressivo de até 13% em produtividade de sacas de soja e você conseguir um aumento bem interessante em mel? E um mel que apresenta um mercado diferente. Então, é uma oportunidade de mercado
esse projeto impacta não somente a biodiversidade, como ele traz um impacto socioambiental também para ambos, tanto agricultores quanto os apicultores. Falamos com Maurício Fernandes, gerente de sustentabilidade da BASF Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui. Eu acho que o site da BASF está aí à disposição também para aquele produtor que queira tirar suas dúvidas e entrar em contato com vocês, né, Maurício? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema que é polêmico, mas com as técnicas e com o manejo adequado, com a educação e treinamento, a gente consegue atingir os objetivos de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado mais uma vez, a gente agradece. Daiane, finalizamos então o Dia Nacional das Abelhas, assim, né? Com muita informação aí para o produtor rural. Muita informação, novas expectativas de um projeto aí a ser trabalhado para trazer informações futuras mais concretas, né, José? Interessante saber que a gente pode utilizar o meio ambiente em favor do meio ambiente, né? Maravilha, gostei. Nos vemos amanhã, então? Até amanhã. Muito boa noite a todos. Um beijo, boa noite para você. Boa noite a você que está ligado também aqui no Agrodebate. Se você está no canal 7.1, não sai daí não, que tem Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã.